Pode começar a aula. Tá falando com o microfone desligado. Beleza, então, boa noite, gente. A proposta hoje é uma apresentação sobre o AVC isquêmico hemorrágico. Cada um dos temas eu acho que renderia aí bem umas 3 aulas, então eu tentei ser o mais concisa possível, voltando para a nossa prática de atuação, né? Então, o nosso foco quase sempre é o paciente que já chega no CTI com diagnóstico, ou o paciente que a gente diagnostica no andar, no código amarelo, ou que intercorre com um AVC isquêmico hemorrágico durante alguma internação por outro motivo. Eu não foquei na parte de sintomatologia, porque eu vi que é o tema do artigo que o Juarez tinha mandado, então eu fui mais para abordagem diagnóstica e tratamento mesmo. Opa. Então, começando com definição, né? O acidente vascular cerebral, ele vai ser definido por uma interrupção do fluxo sanguíneo para alguma área do cérebro, e essa interrupção vai causar lesão neuronal. Essa interrupção pode ser tanto por neuroisquêmico, né, com a formação de trombo, coágulo, alguma coisa que interrompa o fluxo de sangue dentro de uma veia ou artéria, né, que não está rompida, e no caso do AVC hemorrágico, a gente tem uma ruptura de uma veia, artéria, arteríola, que vai causar um sangramento e também acontece uma interrupção de fluxo sanguíneo à frente de onde há essa ruptura, e isso gera também lesões, tanto pela interrupção quanto pelo edema, que vai causar oclusão de vasos e vai gerar uma série de danos. Os danos, tanto no isquêmico e no hemorrágico, né, vão depender especialmente do local do acometimento, então artérias mais proximais, de maior calibre, vão causar danos maiores por causa da área de isquemia que vai ser formada, daquela área que não está chegando nutrição adequada do tecido cerebral, ser maior. Tem uma variação também se o hemisfério acometido é o dominante ou não. Isso também gera uma série de consequências funcionais maiores para o paciente, além de ser uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Quanto à epidemiologia, né, 83% dos AVCs vão ser isquêmicos e 17% hemorrágicos. Os isquêmicos, eles se dividem em embólico, aterotrombótico de grandes vasos e aterotrombótico de pequenos vasos, sendo que os aterotrombóticos de pequenos vasos vão ser a menor parte, e eles vão corresponder à mesma porcentagem de casos de todos os AVCs hemorrágicos, que aí a gente teria a hemorragia intraparenquimatosa e a hemorragia subaracnoide. Cerca de 8 a 20% dos pacientes com AVC vão morrer nos primeiros 30 dias, é a segunda maior causa de óbito no mundo, e 70% das pessoas acometidas não retornam ao trabalho. Então, além de ser uma doença, né, com um alto grau de mortalidade, é uma doença com um alto grau de morbidade, então, de alteração econômica para a sociedade, e daí vai a grande necessidade de prevenção do AVC e suas consequências. Falando um pouco mais detalhadamente sobre o AVC isquêmico, as informações que eu trouxe são todas do guideline desse ano, né, que foi lançado pela AHA, que é do manejo dos pacientes com AVC isquêmico agudo. Um guideline que trouxe algumas alterações em relação ao anterior, se eu não me engano, o anterior era de 2018 ou 2019, então já estava mais antigo. De lá para cá, muito se evoluiu, especialmente em relação à terapia de perfusão mecânica, que é a trombectomia. A AHA, ela traz que o AVC ele tem que ser uma preocupação de toda a população, então a educação em saúde é muito importante para o reconhecimento precoce dos sinais clínicos de AVC. Aí ela traz esse esquema que vai mostrar para a gente, né, que quando você reconhece um sintoma, você entra em contato com o departamento de emergência, no caso do Brasil, o SAMU, e o departamento de emergência, né, ele pode lançar mão da telemedicina para poder encontrar o centro mais apropriado para encaminhar aquele paciente, né, o departamento de emergência mais apropriado para aquele paciente se encontrar, e nesse departamento de emergência, rapidamente, esse paciente precisa ser avaliado, por causa que quanto mais o tempo passa, o dano cerebral é maior.
Ao chegar no departamento de emergência, através, né, da história clínica e da avaliação clínica, seja mesmo na triagem, né, antes desse paciente passar pelo médico, a maior parte dos hospitais já tem o protocolo AVC, em que o paciente é encaminhado diretamente para um exame de imagem, que geralmente é a tomografia, mas a depender do local, da disponibilidade, esse exame pode ser uma ressonância, né, a depender do critério médico escolhido, de acordo com o resultado do exame de imagem, sendo, né, a possibilidade de um AVC isquêmico e sem sangramento, ele é encaminhado para a terapia de reperfusão, que pode ser a trombólise, caso não haja uma contraindicação absoluta, ou em alguns casos, a depender do quadro clínico da área de acometimento, ele pode ir direto para a trombectomia mecânica. Isso sempre é acompanhado por um time multidisciplinar, especialista em AVC de preferência, e isso vai garantir que o paciente ele tenha a possibilidade de se reabilitar e recuperar as funcionalidades que possam ter sido perdidas nesse evento inicial. Os locais que não contam, né, com equipe multidisciplinar, especialista em AVC, da mesma forma, eles podem ter acesso à trombólise, e o país já oferece grande número de formação continuada para que a trombólise em especial aconteça, apesar de ainda haver poucos centros de trombectomia mecânica, especialmente pelo SUS. A apresentação clínica, ela vai variar de acordo com o local de acometimento no AVC isquêmico. Então, através da apresentação clínica, a gente já pode supor qual foi a artéria acometida, qual ramo foi acometido, mas a imagem, com o passar dos dias, também vai mostrar com mais clareza o que foi acometido no paciente. A avaliação clínica inicial é feita pelo NIH, já é uma escala de AVC, né? Mundialmente conhecida, o NIH Stroke Scale. Existem aplicativos para o cálculo, não é uma escala fácil de ser aplicada, mas existem já aplicativos que ajudam nessa aplicação e ela é muito fácil de ser encontrada no Google também. É importante que todo mundo, né, que trabalha e vai precisar calcular tenha um contato prévio para poder entender direitinho como funciona, conhecer as figuras que vão ser usadas para a aplicação e assim poder fazer uma melhor avaliação. É um máximo de 42 pontos, e isso vai classificar também o tipo do AVC do paciente, sendo que menor que 5 pontos a gente considera como um AVC minor, maior que 5 pontos é um AVC mais moderado, acima de 20 pontos é um AVC mais grave, e isso está diretamente relacionado à área de acometimento do AVC. Na avaliação clínica, o mais essencial, né, a gente saber o ictus vascular, que vai ser a hora do início dos sintomas, ou se não consegue precisar que horas os sintomas começaram, esse ictus vai ser atribuído à última vez que o paciente foi visto bem. A gente tem o termo do wake-up stroke, que é quando o paciente ele acorda com o déficit, e aí a gente vai considerar que o ictus não é a hora que ele acordou, é a última hora que alguém viu esse paciente sem o déficit que ele apresenta. E esse ictus vai determinar tanto o tipo de terapia de reperfusão que vai ser adotada, caso ela possa ser adotada, quanto é importante para fatores prognósticos. O único exame, os dois únicos exames obrigatórios a serem feitos, né, no paciente ainda no pronto-socorro, são a glicemia capilar e a tomografia. A glicemia capilar, especialmente porque quadros de hipoglicemia podem mimetizar um AVC, então você não vai trombolizar uma pessoa sem antes saber se aquilo não é apenas uma hipoglicemia, e a correção das hiperglicemias também são importantes antes da trombólise. E a tomografia de crânio para garantir que não há uma área de sangramento ou que não há uma hipodensidade grande já definida, já que a clínica não é totalmente fidedigna, né? Tem um erro de até 70%, pode ser sim um AVC, mas esse AVC pode ser hemorrágico, então a tomografia é exame obrigatório. Todos os outros exames, eles vão ser solicitados no primeiro momento, mas eles não interferem no tratamento inicial, que é a trombólise, exceto quando o paciente faz uso de anticoagulante, especialmente o Marevan. Então, o paciente que faz uso de Marevan, ele precisa ter um resultado do RNI antes de iniciar a terapia de perfusão, porque você não pode fazer trombolítico no paciente com RNI maior que 1,5. Pacientes hepatopatas também, né, ou outros pacientes com coagulopatia, que podem fazer com que ele tenha um tempo de protrombina alargado, a gente vai precisar dos exames de coagulação antes de iniciar qualquer terapia de reperfusão. No MATER-D, a gente não faz apenas a tomografia de crânio simples, né?
A gente tem o software, o RAPT, que a gente lança mão tanto da tomografia de perfusão quanto das angiotomografias, e tem uma avaliação mais fidedigna, que vai ser capaz de indicar tanto o trombolítico quanto a trombectomia mecânica, e também dá para a gente a possibilidade de estender o tempo de tratamento, né, a partir do ictus. Então, enquanto que com a tomografia normal a gente só tem possibilidade de fazer tratamento de reperfusão com trombolítico até 4 horas e meia do ictus, quando a gente tem, né, a terapia de perfusão com o software do RAPT, a gente pode fazer até 6 horas para trombolítico e até 24 horas para trombectomia mecânica, através dos critérios que são avaliados. Então, o nosso protocolo no MaterD é o paciente que chega ao hospital, em até 10 minutos ele precisa ser atendido pela equipe especializada, em até 25 minutos ele tem que estar fazendo a tomografia computadorizada e sendo lançado no software, e em até 60 minutos, se ele tiver indicação, ele tem que estar recebendo a dose do trombolítico. E é importante que isso aconteça, porque a cada minuto, milhares de neurônios já são perdidos e milhares e mais milhares de sinapses são perdidas. Então, quanto mais a gente consegue adiantar nesse tempo porta-agulha, melhor vai ser o prognóstico do nosso paciente. Esse aqui é só um modelo de como é apresentado, né, o software. Então, ele colore as áreas, tanto as áreas já isquemiadas, né, quanto as áreas que são de penumbra, que são aquelas áreas que a gente tem possibilidade de recuperar através da reperfusão do vaso acometido. Então, quando a gente vai para o tratamento, né, depois que a gente fez o diagnóstico inicial, o cálculo do NIH, o mais recomendado é que a gente trate pacientes que têm um NIH maior ou igual a 5, ou que tem um NIH menor ou igual a 5, mas com um déficit incapacitante. E o déficit incapacitante, ele vai variar de pessoa para pessoa. Um grande exemplo que a gente vê, né, sempre em aulas de EVC por aí, é um pianista. Então, uma paresia na mão. Talvez eu que sou destra, uma paresia na mão esquerda não vai ser tão relevante, mesmo que eu trabalhe com as mãos. Mas para um pianista, uma paresia em qualquer uma das mãos, ele que depende mais da sensibilidade para trabalhar, vai dificultar o seu trabalho. Então, o incapacitante é de pessoa para pessoa. E a gente considera sempre que a afasia que pontue mais que 2 pontos no NIH já é um déficit incapacitante. Então, o paciente que se apresenta apenas com afasia, mas que já pontue mais que 2 pontos, está bem indicada a trombólise. O resto a gente vai avaliando caso a caso, a depender do grau de funcionalidade anterior e do quanto aquilo vai impactar na vida do paciente. Então, no AVC isquêmico, antes, né, dos novos estudos de 2018, o nosso ictus para trombólise era apenas de 3 horas, hoje já é de até 4 horas e meia, mas a gente sabe que tem um impacto grande acima de 3 horas, né, na recuperação funcional desse paciente. Então, se esse ictus é de até 4 horas e meia, ele está apto à terapia de reperfusão. Se não for esse valor, né, ou acima de 6 horas, quando a gente tem um RAPT, que uma área de penumbra possível de recuperar, a gente vai fazer só um suporte de fase aguda intra-hospitalar, fazer ataque de AS nesse paciente e preparar ele para recuperação funcional. Mas se ele está apto à terapia de perfusão, a gente precisa, antes de iniciar o trombolítico, ter uma pressão menor que 185 por 110. Se ela está maior que isso, a gente inicia, né, antipertensivo venoso, de preferência Unipride, e aí a gente vai para uma alteplase venosa ou tenecteplase, que já é liberada também para uso no AVC, e tem uma posologia mais fácil para o paciente. Se for uma oclusão de grande vaso, já diagnosticada no nosso protocolo, especialmente de segmento M1 da cerebral média, a gente já indica diretamente terapia endovascular, que não impede a aplicação do trombolítico, podem ser as duas coisas juntas e geralmente é o que é feito. A gente não atrasa o trombolítico para esperar a terapia endovascular. Então, o tratamento, né, os dois trombolíticos que já são liberados para AVC são a alteplase e a tenecteplase, a mais utilizada realmente é a alteplase, por ser mais amplamente disponível, e a dose da apresentação, né, já é uma dose que é quase suficiente para trombólise, e a tenecteplase, ela vem uma dose maior no potinho, que acaba não sendo utilizada totalmente, então financeiramente fica um pouco inviável para os hospitais, mas a tendência é que passe a ser usada a tenecteplase porque ela só tem a dose de bolos.
A alteplase tem a dose de bolos e a dose de bomba de difusão contínua em 1 hora, enquanto a alteplase é só o bolos. Então, na teoria, ela já pode ser feita na tomografia. Então, você vai com o paciente para a tomografia, já viu que não tem alteração, o paciente já está com acesso, você já faz a tenecteplase ali mesmo. Nem perde tempo de voltar com ele para o pronto-socorro para poder fazer. E a importância dessa rapidez é porque tempo é cérebro, né? Então, os estudos mostram que um paciente com menos de 90 minutos de sintoma, eu preciso de 4 pacientes, 4 a 5 pacientes para recuperar funcionalmente um paciente. Se eu tenho de 90 minutos a 3 horas, eu já vou precisar de 9 pacientes para que um se recupere do déficit. E quando eu passo de 3 horas, eu preciso de 14 pacientes trombolizados para que um se recupere do déficit. Então, cada minuto que passa vai fazer muita diferença nesse prognóstico. Sobre a indicação, né, da trombectomia mecânica, o paciente que tem mais de 4 horas e meia de ictus, que a tomografia ou a ressonância confirma que ele tem uma área de penumbra, né, que ainda pode ser revascularizada, e isso fazer com que ele não tenha piora do déficit ou que ele tenha alguma melhora do déficit. Se ele tiver uma oclusão de grande vaso confirmada pela tomografia de perfusão ou pela ressonância magnética, e o acesso à trombectomia está disponível, ele vai direto para a trombectomia. Se não está acesso, não está tão facilmente disponível, a gente administra a trombólise venosa, mas nas primeiras 24 horas ele ainda é candidato à trombectomia mecânica, caso esse serviço esteja disponível, mas se ele não tem oclusão de grande vaso, não tem uma indicação formal dele ir para uma trombectomia mecânica e ele pode ir para a trombólise venosa com alteplase ou tenecteplase, caso ele não tenha uma contraindicação absoluta. Então, o paciente, normalmente, tudo isso vai ser feito antes dele chegar ao CTI, né? Ele vai ser avaliado no pronto-socorro, se for necessário, ele vai ser trombolizado, e ele já chega ao CTI para a gente pós-trombólise, às vezes pós-trombectomia, ou nesse ictus entre trombólise e trombectomia, e a gente precisa saber o que fazer com esse paciente. Então, o paciente, depois da terapia de perfusão, ele vai precisar de ser monitorizado neurologicamente, em especial, de forma contínua. A gente vai lançar a mão do NIH periódico, e avaliando se ele não está piorando nesse NIH, ou se, como a gente espera, ele está melhorando. Fazer neurocheck contínuo também, avaliar todos os sinais de possibilidade de crise convulsiva, de piora do nível de consciência, alteração pupilar, porque tudo isso vai indicar novas terapias que a gente tem que lançar a mão, além de avaliação clínica como um todo. Nós vamos evitar punções, sondas e catéter por 24 horas, e sonda nasointeral, caso ela seja necessária, especialmente para administração de medicação, quando a gente suspeita de uma disfagia, a gente espera pelo menos 4 horas para essa passagem. Mas, se puder esperar 24, melhor ainda. Não vai poder, tem que dar atorvastatina, né? Mas se o paciente não tiver disfagia, você pode fazer por via oral mesmo. Suspensão de anticoagulante e antiagregante, então, o paciente trombolizado, a gente não vai entrar com AS no primeiro dia, vai ser pelo menos 24 horas, que com 24 horas da trombólise ou da trombectomia, a gente vai fazer uma tomografia de controle, tanto para avaliar se já apareceu alguma área isquêmica, se essa área isquêmica delimitou, quanto para ver se o paciente não teve algum sangramento que foi assintomático, né? O paciente é uma das principais intercorrências. Os eventos adversos da trombólise é o sangramento da área isquêmica, e isso pode ser visto na tomografia de controle, caso o paciente não apresente um sintoma desse sangramento. O sangramento ele pode acontecer já desde o início da administração do trombolítico, mas pode acontecer durante essa internação do paciente, em especial nas primeiras 24 horas, mas pode ser depois. E os sinais vão ser rebaixamento do nível de consciência, queda de 2 pontos, né, de pelo menos 2 pontos na escala de Coma de Glasgow, vômitos inéditos, que é um grande sinal de sangramento cerebral, elevação do NIH maior do que 4 pontos, ou a presença de novos déficits que antes não tinham aparecido. Se isso acontecer, a nossa primeira missão, se ainda estiver administrando o trombolítico, é suspender o suporte básico ao paciente, né, o suporte básico é avançado pelo ABC, estabilizar clinicamente, tanto a parte de pressão, glicemia, temperatura, levar esse paciente para uma tomografia de crânio para ver a área de sangramento, e pedir um coagulograma com fibrinogênio para observar se existe alguma conduta adicional que pode ser feita. Inicialmente, a primeira coisa, a gente já pode, de cara, antes do resultado dos exames,
fazer solicitação de crio precipitado, a gente vai fazer 10 unidades em 20 minutos, e se o fibrinogênio vier menor que 150 naquele exame que a gente pediu, a gente pode repetir essa dose de crio precipitado. O transamin de 1 grama endovenoso em 10 minutos, e chamar a neurocirurgia para avaliar se vai ser necessário descompressão cerebral ou monitorização de pressão intracraniana, implante de DVE, caso haja um sangramento intraventricular, e acompanhar o caso, já que a partir de agora houve um sangramento. Então, o paciente, além de ser acompanhado pela neurologia clínica, vai ser acompanhado também pela neurocirurgia. Sobre o tratamento mecânico, né? O ictus pode ser de até 24 horas, isso mudou recentemente, era até de 6 horas. Ele só é feito se a gente tiver possibilidade de neuroimagem avançada, ou ressonância magnética, ou tomografia com dispositivo de perfusão, porque a gente precisa fazer o mismatch. Então, a gente pega cortes dessa, por exemplo, da ressonância, em 2 cortes diferentes, um corte que aparece inicialmente, né, a área de isquemia, e o flare que aparece mais posteriormente. Se tiver um mismatch, que é uma diferença entre esses 2 cortes, está autorizado tanto a trombose com genese estendida, quanto a uma trombectomia, e os critérios de decisão vão ser: o paciente precisa ter um tombo proximal, e isso varia a depender da artéria que está sendo acometida, entre a basilar e a cerebral média. A partir do NIH, só é indicada a trombectomia mecânica com NIH maior ou igual a 6, a partir da escala de aspects, que vai avaliar pela tomografia de perfusão ou pela ressonância, as áreas que estão que já possuem algum grau de hipodensidade, e pela quantidade dessas áreas é indicada a terapia mecânica, e em quanto tempo ela pode ser realizada. A idade do paciente não tem tanto benefício em pacientes maiores de 80 anos, e o tempo que aconteceu o sintoma. Eu não trouxe o quadrinho, né, da diretriz que especifica caso a caso, porque é uma decisão que vai ser mais, né, da neurointervenção, claro que acompanhada pela gente, mas que caso a caso a gente pode estar olhando através da diretriz. Lembrando sempre que a trombectomia, ela não vai atrasar a trombólise, a gente faz a trombólise, mesmo se tiver possibilidade de trombectomia, ela vai acontecer apesar de ter feito ou não a trombólise, ou com ou sem pode fazer. E na trombectomia, né, entra com o catéter, atinge o local onde está o trombo ou o coágulo, lança um stent, esse stent vai grudar na parede, no coágulo, e você retira o stent com o coágulo. Então, não é igual na coronária, que o stent vai ficar lá. Você vai puxar a stent com coágulo e tudo para poder tirar aquela obstrução do fluxo sanguíneo. Aqui eu trouxe só para ilustrar o que é o score de aspects, que ele pega 2 cortes da ressonância da tomografia de perfusão e vai pontuando a partir de onde tem hipodensidade. Uma pontuação maior ou menor vai indicar o tempo que a trombectomia pode ser feita. Quando o paciente não tem intervenção vascular, a gente vai para o tratamento clínico. Então, o AS a gente vai fazer de 160 a 300 miligramas, se esse paciente chegar nas primeiras 48 horas de sintoma. Se ele não chega nas primeiras 48 horas, a gente entra só com a dose de manutenção. Estatina de alta potência, atorva ou rosuva, controle glicêmico, e manter uma pressão menor que 220 por 120, pensando em manter pressão de perfusão cerebral, e partir para a reabilitação multiprofissional. Aqui é só um quadrinho que indica, né, quando a gente vai utilizar terapia antiagregante dupla ou única. As maiores indicações de dupla antiagregação no AVC minor, né, paciente que tem um NIH menor ou igual a 5, no ataque isquêmico transitório, ou no paciente que já tinha alguma outra doença que indicasse dupla antiagregação. A craniectomia descompressiva, ela vai ser indicada no que a gente chama de AVC maligno, que é um infarto extenso, especialmente de artéria cerebral média ou de artéria basilar. A gente vai ter uma evidência tomográfica de infarto agudo extenso da cerebral média maior que 50%, especialmente segmento M1-M2. O paciente vai evoluir com rebaixamento sensório e pode evoluir com sinais de hipertensão intracraniana por causa de edema citotóxico. O ictus é pelo menos em 48 horas, né? O primeiro sintoma foi apresentado pelo menos em 48 horas, mas é um paciente que provavelmente continua isquemiando. Evita o prejuízo do edema citotóxico, especialmente do 3º ao 5º dia, e a nível 1A de evidência para o paciente que tem um infarto extenso.
Os estudos mostram mudança de mortalidade em pacientes menores que 60 anos, mas nos pacientes maiores que 60 anos que foram submetidos à craniectomia descompressiva, não mudou muito com funcionalidade pós. Mudou mais em relação à mortalidade, porque a mortalidade, se você tem uma hipertensão intracraniana, chega a 100%. Resolvendo, pode sobreviver, mas não mudou funcionalidade. E a propedêutica pós, né? Tem o algoritmo que indica o que a gente vai pesquisar, depender da apresentação do AVC, que ele pode ser cardioembólico, doença de pequenos vasos, aterosclerose de grandes artérias, outras causas de etiologia indeterminada ou criptogênico, e a partir desse algoritmo ele indica os exames que a gente tem que solicitar. No de grandes vasos, né, a gente vai pesquisar mais causas ateroembólicas, então Doppler cervical, angiotomografia, angiorressonância, Doppler transcraniano, no que a gente suspeita de cardioembólico, que normalmente é aquele AVC que a gente fala que chuvera, né, tem vários focos de AVC, eletrocardiograma, Holter, eco transesofágico. No de pequenos vasos não tem muitos exames a serem solicitados, já que são AVCs muito pequenos que às vezes nem são percebidos, só em exames de rotina por alguma coisa que nota que já teve, e paciente que não preenche critério para nenhum dos outros, a gente vai fazer uma investigação mais a fundo com sorologia, com screening reumatológico, em pesquisa de coagulopatias, especialmente em paciente jovem. A diretriz da ARRA, ela traz o que a gente faz, né, com o paciente que estão no AVC no hospital. No primeiro momento, né, assistência e monitorização, para a gente evitar consequências desse AVC. Nos primeiros 5 dias, o manejo clínico, especialmente focando no controle de fatores que podem piorar a clínica do paciente. A gente inicia o processo de reabilitação, com acompanhamento fonoaudiológico, com acompanhamento fisioterápico, às vezes psicológico para o paciente e família. E antes do paciente ter alta, um plano de como vai ser o segmento desse paciente, tanto com controle medicamentoso quanto de reabilitação. Sobre o AVC hemorrágico, o guideline da ARRA sobre o AVC hemorrágico, o tratamento é de 2022, foi de onde eu tirei as informações. A maior relevância, né, apesar de ser uma porcentagem muito maior do que o isquêmico, é a alta mortalidade. Então, a mortalidade no primeiro mês é de cerca de 35%, para quando a gente pega um cenário de todos os AVCs hemorrágicos. 50% dos sobreviventes ficam com incapacidade grave em 6 meses, é mais comum em homens. A principal causa é a hipertensão arterial descontrolada, que é responsável por cerca de 70% a 90% dos acometidos, e a segunda principal causa é a angiopatia amiloide cerebral, que a gente tem uma mudança na parede do vaso, que pode levar à ruptura. E sempre atentar ao uso de anticoagulantes. Então, a gente tem uma população hoje em dia cada vez mais idosa, que cada vez usa anticoagulante por mais questões, especialmente as arritmias, e esses anticoagulantes podem precipitar o sangramento cerebral, e sempre deve ser um questionamento quando a gente está diante de um paciente com hemorragia intraparenquimatosa. Os locais de mais sangramento vão ser os núcleos da base, substância branca, tálamo e tronco, nessa ordem, e a clínica vai ser o início súbito dos sinais focais, que pode se apresentar com rebaixamento de nível de consciência, vômitos estão presentes em até 40% dos casos. Então, aquele paciente que fica mais sonolento, começa a vomitar, está em contexto de urgente coagulante, a gente tem que ficar mais atento. TAC ou bradicardia, crise convulsiva. Nenhum sintoma é específico, então a gente vai precisar de um exame de imagem. Mais de 20% dos pacientes apresentam queda de 2 pontos ou mais no Glasgow basal desse paciente, e 15 a 23% vão deteriorar seu quadro clínico nas primeiras 3 horas, que isso pode ser um sinal de piora do sangramento também. A neuroimagem é importante para avaliar a localização, o volume do sangramento, a presença de hemorragia intraventricular, se esse sangramento gera um efeito de massa ou não, o spot sign, que é o sinal de que está sangrando ainda naquela área, né, da hemorragia, que são os pontinhos dentro do local de hemorragia, e ajuda a determinar também a etiologia desse AVC. O manejo geral, né, desse paciente, ele provavelmente chega à UTI até mesmo antes de ir para a neurocirurgia, às vezes até antes de ser avaliado pela neurocirurgia. E o mais importante, como em qualquer paciente que a gente recebe de qualquer doença, é a estabilização clínica. Então, controle de pressão, né, intubação, caso seja necessário, e as medidas que vão prevenir tanto expansão do sangramento quanto expansão do edema ao redor do sangramento.
Sempre pedir a avaliação da neurocirurgia para determinar se tem necessidade de alguma intervenção neurocirúrgica, controlar a hipertensão intracraniana, atentar aos sinais, né, bradicardia, hipertensão, alteração pupilar, alteração de padrão respiratório. Controle de crise convulsiva, caso ela ocorra, não é recomendado mais profilaxia de crise convulsiva no paciente com hemorragia intraparenquimatosa, só se o paciente tiver crise clínica ou crise eletroencefalográfica, que a gente vai fazer uso de anticonvulsivante, e profilaxia de tromboembolismo venoso com perneira, né, com um dispositivo de compressão pneumática, já que esse paciente, pelo menos nas primeiras 48 horas, não vai receber anticoagulante profilático. A estabilização clínica, especialmente proteção de via aérea, a gente intuba se for um Glasgow menor que 9, assim como no trauma, manter saturação maior que 94% e PaCO2 entre 35 a 45, que essa alteração de gases precipita a degeneração de vaso sanguíneo e pode piorar sangramento, e ressuscitação hemodinâmica quando ela for bem indicada. Monitorizar especialmente com pressão arterial invasiva para a gente fazer um bom controle pressórico, atentar à frequência cardíaca, que sua variação pode ser um sinal de hipertensão intracraniana, e exame neurológico seriado, que pode ser com o NIH, através da escala de coma de Glasgow ou do FOUR-Score. Existe um score, o ICH, para hemorragia intracraniana, que prediz mortalidade em 30 dias, que vai ser pelo Glasgow da admissão, idade, local do hematoma, volume do hematoma, presença de hemoventrículo, ele vai variar de 0 a 6, e essa pontuação prediz bem, aliás, predizia bem mortalidade em 30 dias, mas é um estudo de 2001. De lá para cá, muito já se avançou em terapia, então talvez não prediza mais tão bem. Não tem um mais recente para predizer, não, pelo que eu pesquisei. A prevenção de expansão do hematoma é especialmente pelo controle pessórico, e tiveram 3 estudos Interact, que foram os estudos que disseram, né, como a gente precisa tratar o bundle para controle desse paciente, né, no departamento de emergência, na terapia intensiva, para a gente prevenir que esse hematoma progrida e que ele evolua para um quadro de hipertensão intracraniana. E o que ele mais fala é a respeito do controle pressórico, e tudo ele quer que você controle na primeira hora, num cenário de um mundo muito ideal. Então, o controle de temperatura para a gente manter menor que 37,5, controle de glicemia para fazer nem hipo nem hiperglicemia, seria manter uma glicemia entre 110 e 140 para não diabético e 140 a 180 para diabético, pressão menor que 140 por 80, correção de RNI, né, para ele ficar menor que 1,5, e controle de pressão intracraniana sempre menor que 20. Reversão da anticoagulação deve ser feita de acordo com o anticoagulante que o paciente usa. Se esse anticoagulante ele tem um reversor, a gente usa o reversor, se não, a indicação de complexo protrombínico, né? E nos pacientes que usam as heparinas, que é o mais comum no paciente hospitalizado, a gente pode lançar a mão da heparina. E atentar sempre controle glicêmico e tratar a hipertermia. Avaliação neurocirúrgica, as principais indicações de abordagem pela neurocirurgia, seja com drenagem do hematoma, implante de catéter de medição de pressão intracraniana, implante de DVE ou craniectomia descompressiva, vão se dar por vários fatores, inclusive pelo fator prognóstico do paciente. Mas as maiores indicações são lesões que têm importante efeito de massa, edema ou desvio de linha média, sintomas pela hipertensão intracranial no efeito de massa. A gente lembra que o crânio, né, é duro, e a única saída que a gente tem do crânio é o forame magno. Então, o cérebro ele não tem muito para onde crescer e não tem muito para onde inchar. Então, quando aparece já uma imagem saindo do forame magno, a gente já tem um processo de herniação, e isso é o que a gente precisa evitar, para a gente, além de estar perdendo neurônio com sangramento, a gente ainda não perder com isquemia. Então, a craniectomia pode estar bem indicada, ou a DVE, quando é um caso de um hemoventrículo extenso, né, ou de uma hidrocefalia extensa por causa de obstrução de saída de ventrículo, uma PIC persistentemente elevada, então o paciente que não foi para uma drenagem, uma craniectomia, mas foi para um implante de PIC, essa PIC está se mantendo elevada, pode ser uma indicação de abordagem com a neurocirurgia. Os hematomas que são supratentoriais,
Se eles tiverem de 20 a 30 ml num paciente com Glasgow de 5 a 12, a gente tem que ficar atento para a possibilidade de abordagem neurocirúrgica. E nos hematomas infratentoriais, se essa medida for acima de 15 ml, ou se tiver compressão ventricular ou uma herniação mais precoce, também abordagem neurocirúrgica. Então, é um paciente que a gente fica colado nele, observando qualquer sinal. Se a gente tiver uma alteração pupilar, é porque a gente já está atrasado em chamar a neurocirurgia, ou a neurocirurgia já está atrasada em abordar esse paciente, porque ele já está possivelmente herniando. O prognóstico, né, é medido através tanto do volume, quanto do que esse paciente já tinha de acometimento, quanto tempo ele consegue chegar no serviço de emergência, com quanto tempo a gente consegue controlar os fatores de piora, mas só em relação ao volume, volumes menores que 10 ml normalmente nem deixam grandes sequelas, volumes maiores que 30 ml são relacionados ao pior prognóstico, sendo que maiores que 60 ml, com paciente que já se apresenta com Glasgow menor que 9, é 91% de mortalidade em 30 dias, e nos estudos que foram feitos em pacientes com volume maior que 85 ml, nenhum paciente sobreviveu. O que vai definir o prognóstico é o segmento individualizado, então, não é um paciente que tem uma receitinha tão bem definida, né, quanto na AVC isquêmico, então, não é o paciente que a gente vai fazer tomografia de controle com 24 horas, a tomografia de controle depende do neurocheck, depende do NIH, depende de como esse paciente está evoluindo. O processo de reabilitação, né, ele vai ser mais prolongado, o paciente que vai para a craniectomia ainda tem um longo processo pela frente, de implante de prótese, o reimplante de calota, então, é uma reabilitação que provavelmente vai deixar o paciente muito tempo com a gente no CTI, e ele vai estar suscetível a todas as complicações de um paciente que está internado em CTI. E a anticoagulação, ela também é avaliada caso a caso. Então, um sangramento pequeno, que não tem progressão nas tomografias de controle, você já pode começar a anticoagulação profilática depois de 48 horas do ictus. Agora, se você precisa de uma anticoagulação terapêutica, nesse mesmo cenário, você pode anticoagular terapêutico em 1 a 2 semanas, sempre em acordo com a equipe assistente da neurocirurgia. Já pacientes que ressangram, que vão para a craniectomia, isso vai ser sempre individualizado e através dos controles que a gente faz, tanto clínico como tomográfico. Era isso, muito obrigada. Renata, meus parabéns, viu? Realmente, para dar aula, você tem um dom, viu, minha filha? Pode caçar uma formação acadêmica para ser um mestrado, alguma coisa, ou vender curso na internet também. E você tem uma oratória